Vamos iniciar o nosso culto nesta manhã. A vocês que estão nos assistindo pelo YouTube, pelo Instagram, sejam bem-vindos ao nosso culto. Eu acredito verdadeiramente que a presença de Deus que está neste lugar, também a mesma presença que está sendo manifesta em sua casa, é o mesmo Espírito que está sendo manifesto em sua casa. Então, não limite o mover de Deus a uma tela de computador, a uma tela de celular, mas que neste momento você possa se deleitar na presença de Deus, você possa sentir o mover do Espírito Santo. Amém? Irmãos, hoje eu irei falar sobre santidade. Eu acredito que para adquirir a santidade nós precisamos sim entender a revelação de amor que o Pai tem por nós. Nós precisamos entender que verdadeiramente nós somos filhos de Deus. Pois se nós não temos essa identidade de filho, é impossível alcançar a santidade. Contudo, nós vemos que a Igreja de Cristo tem crescido nessa revelação, onde nos dizem que somos filhos de Deus, onde nos dizem que Ele nos ama, onde nos dizem que Ele nos deseja extravagantemente. Isso é uma pura verdade. Contudo, essa não pode ser a única revelação que a igreja tem. Pois a partir do momento em que nós entendemos o amor de Cristo, nós iremos entender que essa revelação de amor, nós iremos entender que esse amor que Ele sente por nós, não anula a nossa responsabilidade quanto ao pecado. O amor que Deus sente por nós, não anula a nossa responsabilidade quanto à pureza. Então, se nós precisamos crescer em uma revelação de amor, nós também precisamos crescer em uma revelação de santidade. Sabe, eu vejo que a Igreja de Cristo precisa ser banhada por um rio de águas vivas. Quando a raiz é colocada na terra, essa raiz precisa ser nutrida. Ou ela é nutrida por águas poluídas, ou ela é nutrida por águas vivas. Quando se trata da água poluída, quer dizer que é uma água que não tem oxigênio. E se a água não tem oxigênio, consequentemente, ela não poderá manifestar a vida. Porém, quando nós somos banhados pelas águas vivas do Senhor, a nossa vida é transformada, a nossa mente é transformada, e a partir disso, todo o nosso ser será transformado. Então, acredito que aquilo que o Senhor diz na palavra é uma verdade. Nós precisamos ser santos, porque Ele é santo. Então, não importa a nossa cor, não importa a nossa origem, se nós somos de uma família pobre ou rica, se nós somos baixo ou alto, não importa de onde somos, porque o chamado de Deus não é para que alguns sejam santos. Na verdade, Ele nos chama a todos, para que todos sejam santos, para que todos se apresentem diante da sua presença em santidade. E é por esse motivo que nós iremos falar nesta manhã sobre este assunto. Antes de iniciar, vamos orar. Ó Jesus, obrigado por sua presença neste lugar, Pai. Eu sei que a sua presença é real neste lugar, Senhor. Que nesta manhã, Pai, nós possamos sentir o mover do seu Espírito e possamos ser transformados por sua presença. Ó Jesus, que o Senhor venha estabelecer em nós a revelação da santidade, a revelação do seu amor, e que as nossas vidas possam manifestar a semelhança que o Senhor colocou em nós. Nós nos apresentamos diante da sua presença, Pai, como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Como filhos e filhas do Senhor, nós pedimos que o Senhor possa falar nesta manhã, pois nós estamos disponíveis para te ouvir, Pai. No nome de Jesus, Senhor, que toda a nossa audição espiritual seja aberta neste momento. Que toda a nossa visão espiritual seja aberta neste momento. Que a nossa mente possa ser desprovida de todo sofisma e fortaleza, que possa nos atrapalhar de obter a sua verdade, Pai. No nome de Jesus. Amém? Irmãos, existem alguns momentos em que nós tentamos nos referir a uma pessoa e dizer que ela vem de uma família rica. Então nós dizemos, aquela pessoa nasceu em um berço de ouro. Isso quer dizer que a geração passada dessa pessoa é uma geração que alcançou a riqueza. Eu acredito que do mesmo modo, os seres celestiais, o Senhor, Deus que está no trono, Ele olha para as nossas vidas e também emite uma expressão. E essa expressão é, ali está o meu filho
e a minha filha que nasceu em um berço de santidade. Então, a nossa origem, a nossa raiz original é a santidade de Deus. Então, por esse motivo, não é impossível ser santo. Por esse motivo, essa característica, ser santo, não é cabível apenas a Deus, mas ele expressa que nós precisamos ser, porque essa é a nossa raiz, é o nosso estado original. E para evidenciar isso, vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 1, do versículo 26 ao versículo 27. Existem alguns pontos que nos faz parecer com os nossos pais carnais. Quer seja o nosso modo de falar, quer seja o nosso modo de se vestir, quer seja o nosso modo de agir. Porém, nós não carregamos todas as características do nosso Pai. Do mesmo modo acontece com o Senhor. Nós não carregamos todas as características de Deus porque o homem nunca será onipresente. O homem nunca será onisciente. O homem nunca será onipotente. Porém, existem características as quais o Senhor colocou em nós, que quando manifestas em nossas vidas, irá nos tornar semelhantes a Ele. E esse é o desejo de Deus. Gênesis 1, do versículo 26 ao versículo 27. Não, 26 ao 27. Assim diz: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Amém? Nesse texto nós vemos que o Senhor está no contexto da criação. Ele estava criando todas as coisas, dando forma à sua criação. Ele dizia: haja luz, e a luz passava a existir. Ele criou o sol, criou a lua, criou tudo aquilo que existe. E quando chega no sexto dia, ele decide criar o homem. E ele diz: façamos. Naquele momento ele não disse faça, ele disse façamos. Quer dizer que existia testemunhas com o Senhor naquele momento. Existia testemunhas para testemunhar a criação do homem. Isso era o Deus Filho, Jesus, e o Espírito Santo. Eles estavam presentes naquele momento para ver a criação do homem. E por esse motivo o Senhor falou: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E daí está a afirmação a qual nós falamos anteriormente, que nós nascemos em um berço santo, que a nossa raiz é santa. Esse é o nosso estado original. Agora vamos em Gênesis 2, versículo 4 em diante. Assim diz: esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados. Quando o Senhor Deus os criou, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homens para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Amém? Então, aqui nós vemos a primeira característica de santidade. Em Gênesis capítulo 2, nós vemos que o Senhor já tinha criado todas as coisas. Ele tinha acabado a sua criação. Então ele percebe que nenhuma planta do campo existia sobre a terra, porque nenhuma erva havia brotado.
Então, ele decide que precisava ter alguma pessoa para lavrar a terra. Então, ele cria o homem, ele sopra o fôlego de vida. E o homem agora passa a ser uma alma vivente. Então, a primeira característica da santidade é uma referência a um local santo. É uma referência a um local de intimidade com Deus. Do mesmo modo que é impossível existir a santidade sem a identidade de filho, também é impossível existir a santidade sem um local de intimidade com Deus. É através da intimidade que nós recebemos a revelação de que nós somos filhos. E é através da intimidade com o Pai que nós recebemos a revelação de que precisamos nos purificar dos nossos pecados, de que precisamos nos purificar daquilo que nos apresenta diante de Deus, com frutos imundos. Então, aqui o Senhor cria todas as coisas e coloca Adão e Eva no Jardim do Éden. Faz referência a um local santo, a um local onde Adão e Eva não precisavam ter esforço para expressar a santidade. Era um local onde Adão e Eva não precisavam lutar contra os pecados para ser santo. Era um local onde Adão e Eva não precisavam jejuar para ser santo. Até porque eles não conheciam o mal. Se eles não conheciam o mal, não tinha como existir o pecado. Não existia a palavra pecado no vocabulário de Adão e Eva. E aqui está a segunda característica da santidade. A santidade faz referência à posteridade, faz referência às próximas gerações, faz referência àquilo que os nossos filhos e os nossos netos irão viver. Porque a atitude que Adão tomou no Éden foi uma atitude que atingiu a vida daqueles e daquelas que vieram após ele. Na verdade, atingiu até a nós e a todos aqueles que virão. Pois Adão estava em um local de intimidade com o Pai. Adão estava em um local onde ele não precisava se esforçar para ser santo. Porém, teve um momento em que ele negligenciou a voz de Deus. Teve um momento que ele virou o seu ouvido para ouvir a voz da serpente. E a partir daquilo, o homem passou a ser conhecedor do mal. O homem passou a ser conhecedor do pecado. E isso atingiu as nossas vidas. Então a santidade faz referência à posteridade, faz referência ao que a próxima geração irá viver. Então, se nós vivemos a santidade nos dias atuais, consequentemente as próximas gerações viverão santidade, pois nós estaremos dando legalidade para isso. Do mesmo modo, se nós vivemos em impureza, nós damos legalidade para que as próximas gerações vivam em pureza. Então, quando se trata da busca pela santidade, não é uma busca apenas pessoal, mas é uma busca que faz referência às próximas gerações. Nós somos santos não apenas para sermos aprovados por Deus, mas nós somos santos porque nós queremos que as próximas gerações vivam um legado de santidade. É porque nós queremos que os nossos filhos vivam um legado de santidade. É porque nós queremos que os nossos netos vivam um legado de santidade. Porém, do mesmo modo que Adão negligenciou a voz de Deus, do mesmo modo que Adão negligenciou aquele local de intimidade com o Pai, existiu um homem que esteve na terra e também teve um ato de negligência. E esse homem é Esaú. Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 25. Assim diz, a partir do versículo 27. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua casa. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú. E lhe disse, peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chama-se Edom. Disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu, estou a ponto de morrer.
De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Nessa parte do texto de Gênesis capítulo 25, eu quero que vocês entendam que a primogenitura é a santidade, é o local de intimidade com Deus. E o prato de comida do qual Esaú comeu é os nossos pecados, é a nossa impureza, é as vestiduras do velho homem. A palavra diz que Esaú era um perito caçador, e ele estava caçando, e voltava de um dia cansativo. Diz que ele estava esmorecido, cansado, a força dele tinha esvaído. E ele sente a necessidade de comer, ele sente fome. E a primeira pessoa a quem ele encontra quando ele retorna para casa é Jacó. Ele percebe que Jacó tinha aquilo que poderia suprir a sua necessidade. Jacó estava preparando o cozinhado de lentilhas. Jacó estava cozinhando. Então ele decide pedir para o irmão um prato de comida. Jacó, por sua vez, pede no lugar da comida o direito da primogenitura. Naquele tempo, uma pessoa que era considerada como filho primogênito da família, significava dizer que ele seria o novo patriarca da família. Ou seja, após a morte do pai, era ele que iria herdar todos os bens. Era ele que iria administrar aquela família. Após a morte do pai, ele que seria o novo patriarca. E naquele momento, Esaú negligencia esse direito que ele tinha por um prato de comida. Do mesmo modo que nós podemos negligenciar a santidade com Deus. Do mesmo modo que nós podemos negligenciar a intimidade com o Pai. E quando nós negligenciamos a santidade, quando nós negligenciamos esse local de intimidade, é como se a gente estivesse vendendo a nossa eternidade, trocando ela pelos prazeres carnais. Quando nós negligenciamos esse local de intimidade com Deus, é como se a gente estivesse vendendo a nossa eternidade para se satisfazer com os prazeres carnais. E não somente isso, essa nossa atitude irá atingir diretamente a vida daqueles que virão após nós. Então, a santidade se trata de algo muito importante para a Igreja de Cristo. Vamos abrir agora em Hebreus, capítulo 12. No final nós iremos ler esse texto todo, mas no momento só a partir do versículo 14. Hebreus 12. Aqui nós iremos ver que o apóstolo Paulo vai estar falando sobre Esaú. E ele fala justamente isso, que Esaú negligenciou o seu direito de primogenitura, que ao nosso entender nesta manhã é a santidade. Ele negligenciou o direito que ele tinha, que Deus deu para ele, e ele não conseguiu reverter essa atitude. Assim diz a partir do versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Aqui tem algo muito interessante e que deve causar em nós um ponto de reflexão. Porque aqui diz que após a venda da primogenitura, Esaú se arrependeu daquilo. Ele chegou a chorar. Eu acredito que ele chegou a se ajoelhar diante de Deus pedindo aquele direito de volta.
ele foi até o pai, pediu para Isaac reverter aquela situação, para Isaac abençoá-lo da mesma maneira que abençoou a Jacó. Mas isso não foi possível, mesmo ele tendo chorado, mesmo ele tendo se ajoelhado diante do pai, mesmo ele tendo implorado ao pai o direito da sua primogenitura, isso não foi possível reverter por conta da sua atitude. Do mesmo modo acontece na igreja de Cristo quanto os sinais do tempo. Sabe, eu acredito que dentre muitas coisas as quais o Senhor irá nos julgar, Ele irá querer entender se nós fomos santos na terra. Ele irá querer entender se os nossos frutos manifestou verdadeiramente a presença dEle, manifestou verdadeiramente a santidade dEle. E possa ser que no final do tempo a gente venha se arrepender das nossas obras. Mas assim como aconteceu com a vida de Esaú, possa ser que não exista mais tempo, possa ser que não exista mais lugar de arrependimento. Então é algo que nós precisamos entender, que não é para amanhã, não é para daqui a um dia, não é para a segunda-feira, não é para a quinta, é para hoje. O Senhor espera que os seus filhos manifestem a santidade. Sabe, eu falei que muitas vezes algumas características que estão em nós apontam para o nosso pai carnal. Do mesmo modo, existe essa característica de santidade, que o Senhor quer que seja manifestada em nossas vidas, para que possa atingir outras pessoas. Pois em Romanos diz que a expectativa da criação é o anseio, ela arde ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. E será impossível essas pessoas serem atingidas pela palavra do Evangelho, será impossível essas pessoas serem atingidas pela palavra de Cristo, se não há na igreja de Deus a santidade, se não há na igreja de Deus intimidade. Então, as ruas da cidade ardem e anseiam, as ruas das nações, as ruas dos estados anseiam pela presença de Deus. Mas nós, como filhos do Pai, precisamos manifestar e exalar essa característica de santidade que Ele colocou em nós. Amém? Vamos abrir agora em Levítico 10. Em Levítico 10, nós iremos ver dois filhos de Arão, Nadab e Abiú. E a palavra de Deus fala que ele trouxe perante Deus fogo estranho. E aqui eu quero diferenciar santidade de religião. Muitas vezes nós podemos confundir a santidade com a religião. A religião é quando o nosso entendimento está baseado nas obras. Eu preciso fazer para Deus me aprovar. Eu preciso fazer tudo aquilo para Deus me aprovar. E santidade não é isso. Santidade não está baseado apenas nas obras, mas naquilo o que as suas obras manifestam. Nós podemos fazer muitas obras para Deus, mas nenhuma delas manifestar a santidade. Nós podemos fazer muitas obras para Deus e para o reino de Deus, mas possa ser que nenhuma delas venha manifestar a presença dEle. Então a santidade faz referência às nossas obras também, mas quando as nossas obras manifestam a presença dEle e manifestam o caráter dEle, a santidade dEle. E assim diz, Nadab e Abiú, a partir do versículo 1. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreu perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou.
Então, é justamente aquilo que nós falamos anteriormente. As ruas da cidade anseiam pela manifestação da presença de Deus. E isso só será possível com a manifestação dos filhos verdadeiros, com a manifestação da santidade que há em nós. Falamos que a santidade tem a ver com local de intimidade, e aqui manifesta justamente isso. Moisés olha para Arão e diz que Deus iria manifestar a santidade dele naqueles que se chegassem perto dele. Eu acredito que é justamente isso que Deus anseia pelas nossas vidas neste tempo. Em um tempo onde muitas pessoas estão inseguras, em um tempo onde muitas pessoas que não conhecem a Cristo, e até mesmo aquelas que conhecem, se encontram desesperadas, se encontram aflitas pelo dia de amanhã. É um tempo que o Senhor anseia que os seus filhos possam ser levantados em santidade, para que esse amor, para que esse evangelho, para que o poder do Espírito seja manifesto. Algo que me impressiona muito na vida de Paulo é que ele diz em um dos textos que quando ele pregava, ele não buscava apenas a eloquência das palavras. Ele não buscava apenas usar palavras bonitas. Mas antes disso, ele buscava manifestar o poder do Espírito. E por que isso acontecia? Porque Paulo entendeu que ele precisava rasgar suas vestiduras do velho homem. Paulo entendeu que precisava rasgar suas vestes sujas, para que a partir disso Deus pudesse usar eles. Sabe, eu vejo homens como Pedro, que quando pregava, 3.000 pessoas eram convertidas. E eu vejo que isso não acontece com tanta frequência nos dias de hoje. Eu vejo que não com tantas frequências acontecem as curas, os milagres e os prodígios. E isso é um fato que evidencia que a Igreja de Cristo precisa manifestar frutos santos. Não é possível expulsar demônios sem a santidade. Não é possível manifestar a cura e os milagres sem a santidade. Não é possível pregar e manifestar o poder do Espírito Santo sem a santidade. Não é possível manifestar a presença de Deus em nosso trabalho se não há santidade. É impossível manifestar a presença de Deus, manifestar a santidade de Deus quando nós estamos com vestes sujas e com vestes imundas. Então o chamado do Senhor é que possamos rasgar as nossas vestes, é que possamos rasgar o nosso eu, para que verdadeiramente ao se chegar perto dele, ele possa manifestar em nós a santidade que ele tanto deseja que a sua criação possa ver. Sabe, irmãos, se nós somos banhados pelo rio de águas sujas, nunca isso será possível. Em Isaías 19 mostra uma sentença que Deus fez contra o Egito. E lá diz que o rio Nilo iria exalar mau cheiro, que os braços que iriam até o rio Nilo iriam exalar mau cheiro. Sabe, possa ser que a Igreja de Cristo esteja exalando o mau cheiro. Possa ser que as pessoas não estão sendo atraídas pela palavra do Evangelho e pela palavra da cruz, porque a igreja tem manifestado um mau cheiro diante da presença de Deus. Porque a igreja tem manifestado obras mortas. É porque a igreja tem manifestado obras que não expressam a presença e a santidade de Deus. Então, o desejo de Deus é que possamos fechar os canais de águas poluídas que atingem o nosso rio. O desejo de Deus é que possamos fechar os canais de águas poluídas que atingem as nossas vidas, porque nós precisamos ser santos. Se existe uma árvore e existe uma raiz, para que essa árvore possa dar fruto, ela precisa ter uma raiz nutrida, ela precisa ter uma raiz santa. Contudo, se a raiz for impura, se a raiz for imunda, se a raiz estiver sendo nutrida por águas poluídas, consequentemente os frutos não serão bons, os galhos serão fracos. E é isso que está acontecendo justamente nos dias de hoje. O mundo tem manifestado práticas levianas, o mundo tem manifestado práticas imundas, e isso acontece porque a raiz de Deus na terra, que é a igreja, tem manifestado obras impuras, tem tentado se transformar da mesma forma que é o mundo. Mas a palavra de Deus é que nós não podemos tomar a forma do mundo, é que nós não podemos tomar o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de agir, mas antes precisamos ser transformados. E por esse motivo que o Senhor nos chama para ser santo, pois Ele não quer apenas uma igreja que ocupe uma cadeira, Ele não quer apenas uma igreja que ocupe um local de um bairro, mas Ele quer uma igreja que possa ser relevante sobre o bairro. Ele quer uma igreja que possa ser relevante nos trabalhos, em todos os locais da sociedade. E para que isso aconteça, nós precisamos ser banhados pelos rios de águas vivas.
Esse é o desejo do Senhor. Essa é a vontade dele para as nossas vidas. Ele quer manifestar frutos santos. E para isso os seus filhos precisam se chegar perto dele. Vamos voltar para Hebreus 12. A partir do versículo 1. Assim diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes existido até o sangue, e estáis esquecido da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmales quando por eles és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis em correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos nosso pai segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Amém? Aqui nós vemos uma outra característica da santidade. A palavra de Deus diz que a nossa busca por santidade irá manifestar de Deus para as nossas vidas a disciplina. Irá manifestar de Deus para as nossas vidas a correção. O que isso quer dizer? Em nossa busca de santidade vai ter momentos em que os nossos joelhos irão doer. Vai ter momentos em que os nossos pés irão ter o desejo de andar por um outro caminho. Mas o Senhor diz que a disciplina dele em nossas vidas é motivo para nos tornar participante da santidade dele. É motivo para nos tornar participante do amor dele. E aqui tem algo muito interessante. O Senhor fala que ele venceu o pecado que estava no homem através de sua morte. E isso ele fez através do sangue dele. Ele derramou cada gota do sangue para que ele pudesse vencer o pecado. E ele manifesta que a nossa luta contra o pecado não chegou ao nível de sangue. Hoje nós não precisamos ser crucificados na cruz para vencer os nossos pecados, pois isso o Senhor já fez. Hoje nós não precisamos morrer e ser crucificado na cruz, porque isso o Senhor já fez. E Ele fez isso levando todas as nossas enfermidades, levando todos os nossos pecados. Então, mais uma vez eu reafirmo, não é impossível ser santo, pois essa e esse é o nosso estado original. Algo muito interessante de se notar é que, como falei no início, onde Adão estava com Eva, não precisava de esforço. Então, quando se tratava do relacionamento de Adão para com Deus, isso só acontecia em um momento do dia.
que era o entardecer, a viração do dia. Já que não existia esforço para ser santo, já que não existia luta contra o pecado, já que não existia batalhas espirituais dentro do jardim do Éden, não havia o porquê o Senhor deliberar a sua presença para Adão a todo momento. Ao entardecer do dia, Deus iria conversar com Adão. Porém, acontece que quando Adão sai do jardim do Éden e agora passamos a ser conhecedor do pecado, isso muda. E é justamente aquilo que nós cantamos nesta manhã. Agora a nossa luta contra o pecado não está mais sendo baseada em apenas um momento do dia em que nós podemos se relacionar com Deus. O Senhor não mais se apresenta a nós somente ao entardecer, somente na viração do dia. Hoje nós não precisamos mais esperar como Adão a viração do dia para encontrar o Senhor. Nós não precisamos mais esperar o entardecer para ter a presença dEle. Mas Ele quer dizer que, filhos e filhas, se você estiver lutando contra os seus pecados, se você estiver lutando contra a sua impureza, saiba que a todo instante, que a todo momento, eu estou disponível para dar repouso para os cansados, para dar repouso aos seus pés, para dar repouso aos seus joelhos que estão trôpegos, porque eu, Senhor, quero que você seja santo. Logo, entenda que a sua impureza, para o seu pecado, tem um local de intimidade, onde você não mais ficará do mesmo modo que você está, onde você não mais estará vestido com vestes impuras, mas através da minha intimidade, através de um local onde você encontra a minha presença, eu mesmo rasgo as suas vestes impuras e estabeleço em vocês vestes santas, vestes mais alvas do que a neve, vestes que possam manifestar através da sua vida a santidade. Então, hoje, o Senhor nos deu esse privilégio de, a todo instante, de a todo momento, ter a possibilidade de se encontrar com Ele no secreto. E esse encontro irá trazer para as nossas vidas vestes brancas, vestes alvas, vestes que verdadeiramente manifestem a presença dEle. Amém? Bom, essa foi a palavra que o Senhor me deu nesta manhã. Que o Senhor possa edificar a sua vida com essa palavra. Que o Senhor possa verdadeiramente colocar essas vestes puras sobre as nossas vidas. Vamos orar neste momento. Ó Senhor, Tu és bom, e a sua misericórdia dura para sempre. A sua palavra diz que o Senhor está assentado nas alturas, e o seu trono está acima dos querubins e acima dos serafins. Contudo, mesmo o Senhor sentado nas alturas, a palavra diz que o Senhor se compadece de nós. A palavra diz que o Senhor olha para as nossas vidas. Então, Pai, o seu amor nunca esteve distante de nós, a sua presença nunca esteve distante de nós, mas ela sempre esteve diante das nossas vidas. Contudo, Senhor, em alguns momentos do nosso caminhar, nós olhamos para outros lugares. Nós nos sujamos com as práticas do velho homem. E neste momento nós queremos nos apresentar diante da sua presença, para que com sua ajuda possamos rasgar as vestes do velho homem, para que com sua ajuda nós possamos expelir de nossas vidas as práticas impuras, para que com sua ajuda nós possamos colocar as nossas raízes em seu rio de águas vivas. Nós não queremos mais ser banhados por um rio sujo, nós não mais queremos ser banhados por um rio de águas poluídas, pois nós queremos o oxigênio do seu Espírito, nós queremos a vida do seu Espírito. E se o Senhor é santo, nós queremos ser santo. Nós queremos ser aquilo que a sua palavra diz que somos. Se a sua palavra diz que nós somos filhos, nós queremos ser filhos. Se a sua palavra diz que nós precisamos ser santos, nós queremos ser santos. Então que neste momento o Senhor possa retirar de nossa vida toda a modelagem do mundo, tudo aquilo que nos faz ser semelhantes com o mundo, e estabeleça em nós uma metanoia, uma transformação de mente, uma transformação de pensar, uma transformação de viver, para que verdadeiramente as nossas vidas possam manifestar a sua santidade. Ó Senhor, as ruas da cidade, as nações, os estados anseiam pela manifestação dos seus filhos.
Alguns já estão sendo levantados. Porém, o ID não é para alguns, é para todos. E isso irá acontecer quando todos entenderem a santidade, quando todos entenderem que precisam vestir vestes brancas. Então que neste momento o Senhor levante os seus filhos do pecado, levante os seus filhos da impureza e estabeleça a santidade, estabeleça a pureza sobre o nosso modo de pensar, sobre o nosso modo de agir, sobre o nosso modo de viver. Nós queremos ser santos em todo o nosso proceder e nós não aceitamos coisa que seja diferente a isso. Nós não aceitamos coisa que seja diferente à sua santidade. Então estabeleça essa verdade sobre as nossas vidas, Senhor. Além da revelação de Filho, estabeleça uma revelação de santidade, uma revelação de vestes puras, no nome do Senhor, no nome do Senhor. Amém. Amém. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção